Logo que conseguiu falar, perguntou a Madeleine. E a jornalista brasileira? Sumiu? Não, ao contrário. Rafaela acompanha seu caso bem de perto. Está sempre pedindo informações. Espantada, Laila fitou a integrante da Raua, buscando assimilar aquela informação que fugia às suas expectativas. Percebendo o ar de surpresa da jovem, Madeleine reforçou. Mesmo depois de todo esse tempo, ela mantém vivo interesse por você. Ela se importa de verdade. Os olhos de Laila encheram-se de lágrimas, que escorreram por sobre as ataduras do rosto. Queria limpar os olhos, mas não podia tocar na própria face. Nem sei como ainda não pegou o avião e veio até aqui, a outra traduziu. Deve estar sendo impedida pelo trabalho. Laila balançou a cabeça em sinal positivo, sentindo que aquela notícia a reconfortava como um bálsamo. Perguntava-se como podia aquela estranha demonstrar maior interesse por ela do que sua família. O pai viera vê-la somente 2 vezes, e o fizera por insistência da mãe. A filha, por sua vez, vinha sendo pressionada por ele para parar com as visitas. Joseph não queria que a menina voltasse para casa. Certa noite o casal discutia sobre a questão. Não quero que vá lá esta semana. Preciso ir, a filha argumentava, com angústia na voz. Ela está melhorando. É mesmo? E o que pretende fazer? Pelo amor de Alá. Ela é minha filha. Já não basta tudo o que tenho passado? A culpa é dela. Por mim, estaria casada com Sadinho e nossa situação estaria muito melhor. Mas qual nada? Sua filha desobedeceu às nossas ordens, desrespeitou o lar e a família. Agora, não tenho como oferecer Sadid já a ele, de imediato, já está prometida, porém preciso esperar que complete 8 anos. A filha ergueu-se e fitou com ódio. Você já prometeu minha caçula aquele assassino? O marido virou-lhe violento tapa no rosto, em seguida agarrou-a pelos cabelos e encostou uma faca em seus lábios, ameaçador. Quer que corte sua língua, mulher insolente? Amedrontada, ela emudeceu, movendo a cabeça, em sinal negativo. Não admito que discuta minhas ordens. Por isso suas filhas agem assim, pelo exemplo que lhes dá. Você não é boa esposa, nem boa mãe. Batendo a cabeça dela contra a mesa onde a segurava, gritou. Obedeça. A despeito do ódio que fluía em suas veias e da imensa vontade que tinha de revidar, de dizer tudo o que sentia, o medo era infinitamente maior. Ela engoliu tudo e respondeu em voz quase inaudível. Sim, meu esposo. Joseph por fim a soltou e ela se encolheu na cadeira, chorando baixinho. Ele se afastou, foi até a janela e, olhando o vai-vem de pessoas na rua, disse entre os dentes. De todo modo, aquela mal-agradecida não volta para casa, ela me envergonhou e não a quero aqui. De agora em diante, tenho apenas uma filha, já que você foi incapaz de me dar mais um varão. Allah não quis. Você não mereceu. Você desobedece a Allah e ele a pune com filhas desgarradas e perdidas. Não quero que a visite mais. Impotente, a mulher balançou a cabeça concordando. Ele a fez servir o jantar, depois saiu sem dizer nada. Alguns dias passaram sem que a filha pudesse sair de casa para ver a filha. Quando soube que o marido faria curta viagem até o interior, para comprar alguns animais, preparou-se. Enfiou sua burca negra, que cobria o corpo inteiro, e puxando a caçula pela mão levou até a casa da irmã, a quem pediu que ficasse com a menina. Foi direto ao hospital. Laila dormia. Ela cercou-se da cama e tentou acariciar o rosto da filha. Sentiu então que não suportaria olhar para ela, sabendo o que viera fazer. Antes que a garota acordasse, foi ver a enfermeira responsável pela ala. Como ela está? Melhorando. Creio que em mais algumas semanas poderá ir para casa.
Afia esfregava as mãos suadas, num frenesi irritante. Quer dizer que está bem melhor? Está fora de perigo, se é isso que deseja saber. Olhando a enfermeira, Afia tentava expor o que a levara até o hospital. Já foi vê-la? Já. A enfermeira encarava com expressão séria. Já havia presenciado tal nervosismo em inúmeras mães e podia imaginar o que aguardava aquela menina. Manteve-se em silêncio, fitando Afia, que por fim explodiu em lágrimas. Não posso levá-la. Meu marido proibiu. E o que pretende fazer? Não sei, respondeu angustiada. Não posso levá-la comigo, tampouco visitá-la. Como é? Não posso vir mais. Explique a ela. Meu marido não permite. A enfermeira, que trazia cicatrizes pelos braços, olhou a mulher com alguma piedade e disse: Tenha calma. Não vamos colocar sua filha na rua, mas teremos de mandá-la para algum lugar, assim que esteja em condição de sair. Precisamos da cama, para acomodar outras mulheres em estado pior do que o dela. Afia, completamente desesperada, ergueu-se com o olhar na enfermeira. Não posso vir mais, repetiu. Vou tentar ajuda. Cuide dela. Correu para fora, escapando da enfermeira e desviando de todos que encontrava pelo caminho. Andou a passo apertado até a casa da irmã, com o coração acelerado e dor indescritível a ferir-lhe a alma. Aflita, consultou o relógio. O marido não tardaria a voltar. Pegou a filha e foi para casa. Entrou no quarto de Laíla e, tocando suas roupas, cheirou-as uma alma em pranto desconsolado. Perdera a filha mais velha, e agora tinha de abandonar a outra, naquele estado, num leito de hospital. Chorou até ficar sem forças. Escutou o marido chegar e se levantou. Como um zumbi, foi até a cozinha e começou a preparar o almoço. A enfermeira sabia que o futuro da jovem estava inteiramente comprometido. Quando encontrou Madeleine, naquela tarde, contou-lhe o que havia ocorrido. Acha que vão abandoná-la aqui? Tenho quase certeza. Dê-me o endereço dela, vou falar com a família. A jovem enfermeira segurou-a pelo braço, como a tentar chamá-la para a realidade, e a advertiu. Não acho uma boa ideia, ao menos agora. Estou prevenindo porque é bem possível que as únicas pessoas dispostas a ajudar essa garota sejam vocês. Ela não tem mais ninguém. A enfermeira da Cruz Vermelha lutava para conter a emoção e tratar aquele caso com a frieza que a protegesse das próprias lembranças. Madeleine ficou pensativa por vários minutos e, por fim, ergueu-se dizendo: Vou ver as meninas. Depois penso no que poderemos fazer por Laíla. Vamos observar como as coisas seguem. A francesa fez sua visita semanal, dando atenção a cada uma das mulheres internadas. Apesar da dor estampada em todos os semblantes, ela procurava estimular o sorriso naquelas mulheres em desalento. Queria levar alguma chama de esperança às criaturas maltratadas, machucadas pelos próprios familiares, que traziam, além do corpo, a alma feminina ultrajada e ferida com chagas profundas. Queria despertar nelas alguma vontade de viver, de superar, de vencer. Contava sempre histórias de verdadeiras heroínas, que tudo enfrentavam para superar a dor. Sabia que muitas delas conseguiriam voltar para casa, ao passo que outras tantas não tinham a quem recorrer. A Raul trabalhava sem descanso com o propósito de obter um lugar para cada uma daquelas mulheres. Madeleine quase não parava para pensar. Apenas obedecia a seus instintos, e tentava colaborar. Muitas vezes se arriscava, mas então recordava a avó e sua história, e seguia com as tarefas. Não acalentava expectativas de mudança em curto prazo para aquelas mulheres. Mesmo assim, continuava ajudando. Capítulo 24. Naquela mesma hora, no Brasil, Fernanda se arrastava para fora do elevador, carregando 2 sacolas de supermercado.
Fizeram uma compra rápida para abastecer a geladeira, que estava quase vazia. Sentia-se exaurida, sem energia para nada. Logo cedo fora ao hospital para o tratamento, e quando o fazia ficava o resto do dia abatida. Mal colocou a chave na fechadura e a porta se abriu diante dela. A filha adolescente apareceu. Mãe. Oi, Alexia, está saindo? Meu pai vai passar por aqui. Outra vez? Já pedi. Mãe, não tem nada para a gente comer nesta casa. Eu é que não vou passar fome. Eu trouxe pão e algumas coisas para o jantar. Preciso de sua ajuda. Pão de novo? Que falta de criatividade. Por favor, Alexia. Estive no hospital hoje. Você sabe como eu fico. Preciso que me ajude com sua irmã. Não vai dar, meu pai já deve estar chegando. Fernanda mal entrara em casa, estacara argumentando com a filha, enfiou a mão na bolsa e tirou o celular. Por isso não, vou ligar para ele. Nem pense nisso. Eu vou sair, e acabou. Quero comer alguma coisa gostosa, ficar no lugar mais tranquilo. Antes que houvesse qualquer outra reação, a adolescente arrematou. Tchau, mãe. Não precisa me esperar, vou dormir na casa do papai. Saiu depressa, batendo a porta. Fernanda foi atrás. Alexia, volte já aqui. A menina nem aguardou o elevador. Desceu correndo pelas escadas e sumiu. Fernanda ainda desceu alguns degraus, porém se cansou e logo retornou, desanimada. Sentia como se o mundo inteiro estivesse desabando sobre ela. Não era capaz de controlar a filha adolescente, não conseguia concentrar-se no trabalho. Ela, que sempre fora uma profissional competente e batalhadora, que conquistara tudo aquilo que desejara, via-se fraca diante da situação. Quantas vezes fora dura com seus funcionários que, por qualquer motivo, defrontavam-se com problemas pessoais que afetavam o desempenho no trabalho. E agora sentia-se esgotada, com o desânimo a dominá-la. Embora soubesse que o tratamento que fazia vinha apresentando bons resultados e se mostrava promissor, nos últimos dias experimentava profundo abatimento, sentia-se sem esperança. Depositou as sacolas na mesa da sala de jantar e, irritada, falou para si mesma. Quer saber de uma coisa? Vou tomar um banho. Depois converso com essa menina atrevida e mal educada. Não se dava conta claramente do que falava, era como se a educação da filha fosse responsabilidade de outra pessoa. Enfiou-se sob o chuveiro e ficou ali mais de 40 minutos. Chorou muito, com pena de si própria, como vítima da situação. Gritou até, deixando extravasar revolta e dor. Foi quando Karina, a filha caçula, bateu à porta que ela como que despertou para a realidade. Mãe, cheguei. Já vou. Na manhã seguinte, Fernanda levou os exames para o oncologista que acompanhava seu caso. Bem, o tratamento está dando resultado. Vamos seguir com ele. Continue a tomar todos os remédios que já lhe prescrevi. Notando que a mulher não esboçara nenhuma reação positiva, largou a caneta, fitou-a com atenção e considerou. Acho que vai precisar de um apoio extra. O quê? Vai fazer terapia? Não, doutor, não quero. Já fiz terapia antes e não me ajudou em nada. Mas agora você precisa. Sem ânimo para discutir, ficou olhando o médico em silêncio. Ele acrescentou. Vou indicar uma pessoa que tem obtido sucesso com alguns de meus pacientes. Manda todas as pessoas podres para ela. Armando sorriu. A despeito de ser um médico que jamais se envolvia com as emoções de seus pacientes, sabia entender as mulheres que passavam por doenças tão sérias. Tinha muita habilidade para lidar com o emocional de suas pacientes. Você não está podre. Pare de falar isso.
Quer ou não quer recobrar a saúde? Pesadas lágrimas desceram pela face da editora, que inclinou a cabeça em resposta positiva. Então, vamos começar a mudar seu modo de falar. Respeite seu corpo, cada vez mais. Ele está pedindo para ser cuidado. Entregou-lhe as receitas com as prescrições dos medicamentos e também o nome e endereço da terapeuta que indicava. E foi veemente. Quero que a veja o mais rápido possível. Insisto que é parte fundamental de seu tratamento, compreende? Seu organismo está enfrentando e vencendo a doença. Já você, minha amiga, parece que está se entregando. Preciso que lute. Eu vou, prometo. Ela assentiu, limpando as lágrimas. Conseguiu agendar para daí a 2 dias e estava na sala de espera quando Madalena chegou, cumprimentou-a rapidamente e entrou no consultório. Fernanda, que observava o ambiente com desconfiança, mediu a terapeuta de alto a baixo. Era uma mulher comum, sem nada de especial. Logo a chamou para a consulta. Sente-se e fique à vontade, convidou Madalena, mostrando 2 poltronas confortáveis. Então, foi o Armando que a encaminhou? Isso mesmo. E por que ele pediu que viesse me ver? A editora hesitou um pouco, contrariada que estava. No entanto, a psicóloga olhava de modo tão amigável e demonstrava tão sincero interesse que ela ficou à vontade para se soltar já nessa primeira consulta, desabafando sobre a doença, os problemas com as filhas e tudo mais. Falou de tudo um pouco e, ao sair dali, agradeceu a Armando pela insistência. Sentia-se ligeiramente melhor, como há muito não acontecia. Passou a ver Madalena a todas as semanas. Durante mais de 2 meses, contou sobre a doença e como sua vida a virara de cabeça para baixo por causa dela. Referiu-se à raiva que sentia por tudo aquilo estar sucedendo logo com ela. De vez em quando, comentava questões relativas ao trabalho e também às filhas. Com o correr do tempo foi se acalmando. Sentia-se melhor a cada vez do que saía do consultório da terapeuta, quis se tornar uma amiga. Naquela tarde, porém, parecia que Fernanda tivera uma recaída. Saíra de uma sessão de tratamento no hospital e pedira para ver Madalena em emergência. Sentia-se fraca, deprimida. Estou muito mal hoje. O que houve? Conversaram bastante e, em determinado momento, a cliente disse: Não me conformo com o número de mulheres que encontro lá, fazendo o tratamento. Parece que essa maldita doença cresce a cada dia. Cresce mesmo. E você acha que isso ocorre por quê? Tenho lido muito e constatado a existência de diferentes opiniões e numerosos estudos sobre o assunto. Por que tantas pessoas, especialmente mulheres, com essa doença? É o nosso estilo de vida. Madalena encarou-a e refletiu por alguns instantes, até dizer de modo vago: existem inúmeros estudos, muitas pesquisas e diversas teorias. E o que você acredita? A terapeuta meditou, ponderando o impacto que sua resposta teria sobre a paciente, então explicou. Depois de pesquisar muito, de estudar o tema em profundidade, tenho meu ponto de vista a respeito. É claro que o estilo de vida que tanto homens como mulheres levam, nos nossos dias, está promovendo o aparecimento e o desenvolvimento de muitas doenças. Nossa cultura, em geral, promove situações estressantes. A busca desenfreada por dinheiro e sucesso, o individualismo exacerbado, a falta de consciência das pessoas sobre suas reais necessidades, tudo isso constitui valores disseminados que favorecem o desequilíbrio e, por conseguinte, a doença. Todavia, acho que as mulheres têm um agravante. Observou atento o efeito de suas palavras, antes de prosseguir. Você sabe que eu tenho uma visão bastante holística em relação às doenças, tanto emocionais quanto físicas. Fernanda balançou a cabeça anuindo. A meu ver, grande parte das mulheres vem rejeitando a feminilidade, reprime,
aprisiona e nega a sua energia feminina. Por isso seus órgãos reprodutores, especialmente ovários, útero e mamas, principais representantes do feminino no corpo, estão adoecendo. As mulheres perderam o contato com sua essência. Tanto desejaram ser iguais aos homens que se esquecerem de dirigir olhar crítico para as regras do mundo que eles construíram. Querem ser vitoriosas e reinar nesse mundo masculino, com as regras masculinas, ao invés de levar para esse mundo duro, estressante, árido, a energia poderosa da suavidade, da delicadeza e do amor, criando um ambiente mais adequado para todos. Sem se dar conta, estão esquecendo de ser mulheres, agem e vivem como os homens. Tornaram-se verdadeiros homens de saia. E isso as está adoecendo. À medida que escutava, Fernanda sentia o sangue subir e o coração começou a bater descompassado. O que aquela maluca estava dizendo? Que as mulheres adoeciam por defender seus direitos, por ir à luta e buscar independência e realização. Antes que a terapeuta terminasse, ela se levantou, indignada. Que absurdo! Não acredito que você pense assim. Madalena parou e a fitou impassível. Olhe, eu vou embora. Não concordo com nada disso que você disse, acho mesmo uma insensatez. Pegou a bolsa e saiu. Não satisfeita, virou-se para a secretária e falou. Desmarque todos os meus horários. Vou procurar outra psicóloga que não fale tanta besteira. A jovem olhou para Madalena, que viera até a porta e permanecera observando, e indagou. Está tudo bem? Tudo certo. Só pensei que ela estivesse mais preparada para escutar, ao que parece ainda não está. Após breve pausa, perguntou a assistente. Quem vou atender agora? Não há ninguém agendado, tem um tempinho de folga. Que bom. Tenho alguns textos para ler, voltou para o consultório. Extremamente desgostosa, a editora dirigia a caminho do trabalho. Olhava para as mulheres que transitavam pelas calçadas da Avenida Paulista, pensando. Como poderiam elas não ser femininas? Achava essa ideia realmente absurda, mas ao mesmo tempo que ouvira não lhe saía da cabeça. Era como se as palavras da psicóloga ficassem martelando no fundo de sua mente e lá encontrassem eco, e no nível mais inconsciente fizessem muito sentido. As afirmativas da terapeuta haviam causado profundo impacto em seu íntimo. Por quase 2 meses ela ruminou o que Madalena lhe dissera, e que constantemente a perturbava. Seu tratamento como que estacionara. As melhoras, que antes vinham sendo alcançadas com rapidez, passaram a desacelerar. Na consulta de acompanhamento, com os exames nas mãos, Armando comentou. Acho que teremos de mudar nossa estratégia. Fernanda empalideceu. Sempre que entrava para a consulta, tinha as mãos frias e coração apertado, pela ansiosa expectativa de boas notícias. Sentia-se cada vez mais fraca e cansada e já não encontrava nenhum ponto de apoio, quer fosse externo ou interno. Ela o fitava quase sem conseguir respirar. O tratamento estava dando bom resultado. Nas últimas semanas, entretanto, parece que estacionamos. E por este exame? Bem, temo que o processo comece a regredir. Como regredir? Armando manteve silêncio por instantes, até que ela olhou e inquiriu, movido pela intuição. Como está indo com Madalena? A paciente evitou encará-lo. Ficou séria, depois começou a gargalhar, descontrolada. Aquela maluca. Não me peça para voltar lá. O médico a encarava sem dizer nada, enquanto ela ria e falava alto. Aquela terapeuta é a louca, doutor, fala verdadeiros absurdos. É mesmo? E o que ela disse de tão absurdo? Armando, profissional honesto e comprometido com o resultado de seu trabalho, sobretudo comprometido com a vida, continuou a fitá-la calado. Ela foi silenciando e pôs-se a chorar. Estou cansada de lutar, estou cansada de esperar.
O que foi que aconteceu, minha filha? Você está descontrolada. Aquela maluca me deixou mais perturbada do que eu já estava. E o que foi que ela fez, para deixá-la desse jeito? Fernanda relatou o último encontro com a psicóloga e o que ela havia dito. Ao final, o médico sorriu, levantou-se e foi até a estante. Pegou um de seus livros e colocou sobre a mesa, na altura das mãos da cliente. Este livro traz alguns estudos e pesquisas que apontam para o mesmo sentido do que Madalena lhe falou. Não são conclusivos, é verdade. Mas você, por ser mulher, pode dizer melhor do que ninguém se isso acontece ou não. Vai precisar se interiorizar, entrar em contato mais profundo consigo, permitir-se vasculhar sentimentos e emoções, em busca da origem de sua doença. Isso pode ajudar, e muito, na recuperação. Fez curto intervalo, como se aquilatasse a conveniência de insistir, e prosseguiu. O tratamento que fazemos está cuidando do seu corpo. As conversas com Madalena ajudarão a cuidar das raízes dos pensamentos, sentimentos e emoções que facilitaram de algum modo a instalação da doença em seu corpo físico. Você precisa fazer a sua parte. Embora não seja psicólogo, trato de muitas pacientes, você sabe. Minha experiência tem mostrado que em geral aquelas que não recusam e se abrem ao aprendizado, quando não atingiram estado demasiado grave, acabam apresentando melhoras muito expressivas. Voltou a emudecer por instantes, depois finalizou. Sei que é difícil, não estou menosprezando sua dor. Entendo que é muita coisa para lidar ao mesmo tempo, porém está relutando exatamente onde poderia encontrar o melhor apoio. A paciente o escutava com atenção, limpando os olhos vermelhos de quando em quando. Já tive de lidar com essa doença, e lhe digo. Madalena me ajudou muito. Ela encarou o médico, espantada. É isso mesmo que você ouviu. Sei o que está passando e sei também que pode superar. Fernanda, por fim, aqueceu com um sinal da cabeça. Não podia mais lutar. Decorridas 2 semanas, entrou no consultório da psicóloga, que a recebeu com um sorriso amigo. Como está? Muito perturbada. Fiquei atordoada com o que me disse. Nem queria voltar, foi Armando que terminou por me convencer. Armando. Madalena sorriu, compreendendo tudo. Podemos trabalhar outras coisas, por ora não precisamos retomar o assunto que tanto incomodou. Mas quero compreender por que fiquei tão mexida. Assim, as sessões de terapia seguiram produtivas. Fernanda gradualmente se aprofundava, no intento de descobrir o que a deixara tão desassossegada. Vasculhava seu inconsciente a pouco e pouco, trazendo à luz experiências mal resolvidas e crenças destrutivas. Trabalhando-se com persistência, em algumas semanas experimentou grande alívio. Capítulo 25. Naquela noite, Bernardo chegou em casa mais tarde do que o habitual, visivelmente esgotado. O dia de trabalho lhe exigira dedicação e concentração excessivas. Até a audiência em que normalmente atuava com facilidade fora cansativa. Por outro lado, sem que pudesse explicar, a lembrança de Luana vinha-lhe à mente a todo momento. Colocou a maleta no quarto e passou pelo banheiro. Michele estava no banho. Acomodou-se na sala e afrouxou o nó da gravata, preparou uma bebida, sorvendo o copo inteiro. Ergueu-se e preparou outra dose. Ficou relaxando e divagando por longo tempo. De súbito, sentiu que estava com fome. Olhou o relógio e viu que fazia mais de 1 hora que chegara. Foi até a cozinha e não viu nada pronto para o jantar. No corredor, indo para o quarto, deparou com Michele, toda arrumada. Vai sair? Nós vamos. Temos algum compromisso? Lembra-se daquele cirurgião de que lhe falei? Bernardo esforçou-se para recordar, e por fim negou com a cabeça. Você anda muito distante, querido.
Eu lhe disse que minha irmã tem contato com um famoso cirurgião plástico lá do Rio de Janeiro. Ele está em São Paulo para um congresso e Felipa vai oferecer um jantar na casa dela. Não podemos faltar. E por quê? Qual seu interesse nesse cirurgião? Tenho meus motivos, acredite, tentava fazer uma graça. Ele a fitou sério e Michelle esclareceu. Quero conhecê-lo em um momento mais informal, para que, caso precise procurá-lo no futuro, tenha uma atenção melhor. É só isso. Olhe, você vai me perdoar, porém estou cansado demais. Não tenho a menor condição de acompanhá-la. Fez uma pausa, sorrindo. Você está linda. Vai e se divirta. Eu não quero ir sozinha. Por favor. Quero ir com você, enlaçou o companheiro com sensualidade. Estava com saudade. Muita saudade. Desvencilhando-se suavemente, ele falou. Também estava. Só que hoje preciso descansar. Não podemos deixar para outra ocasião? Quando, Bernardo? Vai ser difícil. Esta é uma oportunidade rara. O homem é uma sumidade em plástica, professor renomado e tudo. Eu preciso conhecê-lo. Ele fitou a mulher de 30 e poucos anos à sua frente e tornou a sorrir. Você é linda. Não precisa de plástica. Por favor, venha comigo. Ela insistiu, ignorando o elogio. Michelle usava um elegante vestido preto, justo e bem curto, com profundo decote nas costas. Poucas mas lindíssimas joias. Brincos de brilhantes, que lhe desciam quase até os ombros, e um anel de safira escuro, rodeado de diamantes. Sapatos pretos com saltos muito altos completavam o visual. Não é que não queira. Eu não estou em condições. Além disso, não combinamos nada antes. Se tivesse me avisado, eu teria vindo mais cedo e... Ela explodiu, impedindo-o de concluir. Sempre o seu trabalho. Já não aguento ver você chegar tarde, exausto, sem tempo para mim. É todo dia a mesma coisa. Eu quero viver. Estou farta dessa constante. Sem esperar pela resposta do amante, pegou a bolsa e se encaminhou para a porta, falando alto. Não se importa comigo, só quer saber de você. Tendo o estado de humor agravado pelo cansaço, Bernardo ergueu-se com enorme irritação e berrou. Sou eu que só me importo comigo? Agarrando-a pelo braço, levou até o espelho do corredor que ia para os quartos e a fez contemplar a si própria. Disse áspero. Avalie-se com sinceridade. Quem é o mais egoísta aqui? Você sequer me consultou quanto a esse compromisso, e se eu tivesse de ficar até mais tarde no trabalho? Você ficou até mais tarde. São quase 9h30 e acaba de chegar. É você que não pensa em ninguém, só no seu trabalho. Ainda mais irritado, Bernardo puxou a mão dela e arrancou o anel de safira que lhe dera. Disto aqui você gosta, não é? Fui eu quem lhe deu, como também esses brincos. Aprecia as coisas que meu dinheiro pode comprar. Mas não quer entender quando o trabalho toma parte do meu tempo pessoal. Você é muito egoísta. Sem ter novos argumentos, e percebendo que ele não arredaria pé de sua posição, Michelle mudou de tática. Primeiro se pôs a chorar, em silêncio. Depois falou, manhosa. Sinto muito a sua falta. Eu preciso de você, não das coisas que me dá. É isso, querido. Continuou a choramingar, exibindo uma fragilidade que de fato não existia. O choro era premeditado. Sabia o efeito que queria causar. Percebendo que sua atitude começava a afrouxar a irritação do companheiro, prosseguiu. Desculpe. Não quis criar nenhum mal-estar. É que eu sei o quanto você trabalha, e acho que precisa se divertir, sair um pouco. Observou atenta as reações sutis que suas palavras provocavam. Sei o peso da responsabilidade que está em seus ombros,
E conheço os dissabores que teve nos últimos tempos. Abriu calculado sorriso em meio às lágrimas e aproximou-se dele ao dizer: quero que sua vida seja leve e agradável. Num gesto ainda mais calculado, tirou os brincos devagar, colocando-os sobre a mesa da sala. Você tem razão, já está tarde. É melhor não irmos. Vou me trocar e preparar alguma coisa para comermos. Sem notar que era controlado pelas atitudes da amante, Bernardo de súbito sentiu-se perdido e já não sabia o que fazer. Ela manteve sua estratégia, até que finalmente conseguiu o que queria. Espere um pouco. Acho melhor você ir. Não, de forma alguma. Não vou sem você. Não quero. Ele hesitou apenas um pouco, não demorou a ceder. Está bem. Vou tomar um banho rápido e já saímos. Com a condição de voltarmos assim que o jantar terminar. Michele pendurou-se no pescoço dele, em um abraço apertado, e em seguida o beijou com intensa sensualidade. Na hora em que você quiser, viremos imediatamente para casa. Bernardo foi se arrumar e ela preparou uma bebida para ambos. Sentou-se no confortável sofá da sala e aproveitou o momento, sorvendo cada gole devagar. Sorria satisfeita. Definitivamente, tinha-o nas mãos. Faria que ele e o médico tivessem uma boa relação e ganharia sua plástica. Ergueu-se, recolocou os brincos e admirou-se diante do espelho. Depois examinou com cuidado as pequeninas marcas de expressão que surgiam nos cantos dos olhos e da boca. Odiosas rugas. O que foi? Bernardo apareceu pronto, com a chave do carro nas mãos. Não é nada, querido, respondeu a sorrir. Tem certeza de que quer ir? Podemos mudar nosso programa agora mesmo. Voltamos o mais rápido possível, não é isso? Claro. Então vamos logo. Saíram para retornar no meio da madrugada? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 26. Rafaela, a despeito da ansiedade para sair do hospital, foi cedendo à medida que os contatos com a psicóloga se multiplicavam. Cada encontro fazia sentir-se melhor e lentamente se estabelecia entre as duas uma relação de confiança e amizade. Clara tinha grande satisfação em trocar ideais com a jornalista. Admirava sinceramente o trabalho que ela realizava. Suas denúncias, a forma vigorosa e crítica com que expunha os problemas sociais e as situações em que se via envolvida por força de seu trabalho. Isso não passava despercebido a Rafaela, que aos poucos foi ficando mais segura e começou a se abrir. A princípio falava apenas do trabalho, empolgada ao narrar várias de suas experiências. Clara se deliciava. Quando, enfim, ela conseguiu abordar sua vivência no Afeganistão, a psicóloga logo constatou que ali estava o ponto que a atormentava. Rafaela iniciou com objetividade o relato do que lá passara, inclusive a agressão física que sofrera. Impressionada, a outra comentou: Você se envolveu de verdade, hein? Que coisa incrível! A cliente emocionou-se muito ao falar sobre Laila e o profundo abalo que o caso da garota nela provocara. Sentia-se conectada com aquela menina, e não sabia por quê. Contava tudo o que acontecera e também o que sentira. A situação a revoltara como se fosse ela mesma que aquilo estivesse atingindo. Clara acompanhava vivamente interessada, e em uma das conversas indagou: Não se pergunta por que se ligou desse modo a essa jovem, em particular? Você já fez tantas reportagens, com inúmeras pessoas em situação de risco. Porque alguém de um lugar tão distante, de cultura tão diversa da nossa, tocaria assim o seu coração. Rafaela ficou pensativa por algum tempo, até ser induzida por Eva, que sempre a assistia, a se lembrar dos sonhos recorrentes que continuava tendo, e, ainda que indecisa, mencionou: De vez em quando tenho uns sonhos. Hesitou um pouco. Bom, acho que não é relevante.
É que sonho sempre a mesma coisa. Quando tiveram início esses sonhos? A jornalista refletiu por instantes, e então respondeu com convicção. Depois da morte de Farista. Clara fitou-a em silêncio. Séria e compenetrada, ciente da extensão de sua responsabilidade, sobretudo a unir seus conhecimentos espirituais aos profissionais, manteve-se pensativa. Conscientemente buscava orientação espiritual. Não queria limitar-se a aplicar os próprios conhecimentos. Esperava ser orientada da maneira mais correta para aquele caso específico. Envolvida por Eva, recebeu o que desejava e somente aí se pronunciou. Esses sonhos são de alto significado para o entendimento de toda a situação. São como uma chave que pode desvendar muitas questões importantes para a sua vida. Conte-me sobre eles, em cada detalhe. Rafaela acomodou-se na cama. Sentia a necessidade de conversar a respeito daqueles sonhos, mas ao mesmo tempo eles a assustavam, deixavam-na confusa e desconfortável. A cada vez que ocorriam experimentava sensações muito ruins. Medo, angústia, raiva, dor. Não gosto de falar nesses pesadelos. Fazem que me sinta péssima. Tudo o que eu quero é esquecê-los. Como Clara observasse calada, prosseguiu. Eles me fazem sofrer demais. Sinto que se começar a falar nisso, algo terrível vai me suceder. Clara sorriu ligeiramente ao dizer. Eu entendo. Sei como se sente. Sabe mesmo? Sim. Já tive meus sonhos apavorantes, e sei o que podem ocasionar. Entretanto, asseguro que quando conseguir colocá-los todos para fora ficará muito melhor. Você se sentirá livre. Com esse estímulo, os olhos de Rafaela brilharam. Vou tentar. Então vamos preparar o ambiente para que se sinta confortável. A psicóloga sorria gentilmente. Levantou-se e apagou a lâmpada central do quarto, deixando acesa apenas uma luz suave e indireta. Depois ajeitou os travesseiros da paciente e serviu-lhe água. Sentou-se e incentivou novamente. Conte-me como começaram. Subitamente, como se fosse transportada para outro lugar, em outro tempo, Rafaela viu-se em meio a uma floresta, correndo agoniada. As recordações de uma vida pregressa foram emergindo de seu inconsciente. Ao contrário dos sonhos, que tinham vindo em fragmentos, naquele momento elas surgiam em ordem cronológica e coerente. A jovem fechou os olhos, tomada por forte torpor. Aspirava o aroma das árvores e o perfume das flores. Ouvia o murmúrio das águas de um rio e quase podia sentir nos pés o seu frescor. O vento suave soprava e ela sorriu, totalmente imersa naquele universo. Esquecendo tudo mais, entregou-se às emoções e lembranças e passou a narrar sua experiência. Estou em uma floresta muito bela, às margens de um rio de águas cristalinas. A água está fria, bem fria. Eu gosto de estar aqui, é um lugar mágico, que me enche de paz. Sou eu mesma, sei que sou eu. Uso um vestido rosado, de outra época, parece medieval. Embora simples, estou bonita nele. Bonita e sensual. Meus cabelos são longos, negros, vejo minha imagem no rio. Sou feliz com a minha beleza. Um rapaz de lindos olhos azuis se aproxima e olha meu reflexo nas águas. Ele é lindo, mas bem diferente de mim. Suas roupas são sofisticadas, luxuosas, respirou fundo e sorriu, satisfeita. Ele me abraça e me beija. Meu Deus, como eu amo! Ele também me ama, posso sentir quando me toca. Seu sorriso é eterno e verdadeiro. Deitamo-nos na relva à beira do rio e nos olhamos, em silêncio. Ele acaricia meus cabelos, meu rosto e meus lábios. Agora nos beijamos. Estamos apaixonados. Ele me deseja, porém com imenso respeito. As lembranças emergiam nítidas na mente de Rafaela, que ia narrando como se assistisse a um filme.
Via as cenas, sentia no ar o perfume das flores e das plantas, tinha a sensação suave da brisa tocar-lhe a face e os cabelos. Sentia as mãos fortes lhe acariciarem o rosto. Queria que o tempo parasse agora mesmo, aqui, neste lugar. Henri, seu sorriso era doce. Queria que ficássemos aqui para sempre. Como estou feliz. O rapaz tocou-lhe os lábios com o dedo, silenciando-a. Em seguida beijou-a com paixão, deixando-a sôfrega e quase sem respiração. Ela escapou de seus braços e sentou-se, procurando raciocinar com clareza. Ama, Alice. Vou cuidar de você para sempre. Eu sei que me ama, do mesmo jeito que eu amo. Mas você sabe, melhor do que ninguém, que sua família nunca irá concordar com nossa união. Sou uma simples camponesa e você é um nobre cavaleiro. Prendendo-lhe as mãos delicadas entre as suas, ele assegurou. Nosso amor está acima dessas bobagens de castas, riquezas e tudo mais. Desde que a conheci, o ambiente que me cerca ficou inteiramente pálido e sem brilho. Meu sol está aqui, com você, colocou a mão sobre o coração. Quando estou ao seu lado, é como se o sol brilhasse dentro do meu peito. É um sentimento tão forte, tão lindo, tão intenso. Sua presença desperta esse sol em mim, tornando a vida maior e mais valiosa. Não posso viver sem você. Ela fitou-o ternamente e lamentou. Ah, Henri. Como eu gostaria que houvesse uma solução simples para nós. Você sabe que não, tão bem quanto eu. Preferia não enxergar as coisas com a clareza da realidade. Queria que tudo fosse diferente. No entanto, é assim. Aconchegando ao peito, o rapaz declarou. É por isso que a amo tanto. Você não se parece com nenhuma das mulheres que conheci. É forte, decidida, e sensível ao mesmo tempo. Existe algo em você que não consigo compreender, mas que eu amo. Beijou-a, tomado de paixão, e ela se deixou envolver por aquela expressão de amor e desejo. Dia após dia, os dois se encontravam secretamente. O amor crescia. Eleonora, a mãe de Alice, logo percebeu as mudanças no comportamento da moça. Em uma noite fria de inverno, na pequena e simples casa da aldeia, conversava com o esposo diante da lareira. Os filhos haviam se recolhido. O que a preocupa? Indagou Amaro. Há dias tenho notado que alguma coisa a está inquietando. E Alice? Está apaixonada. Ela lhe disse isso. Não é preciso. Conheço meus filhos muito bem e sei o que está acontecendo. Já tentei falar sobre o assunto, porém ela o evita. Não sei de quem se trata. De nossa vila certamente não é, ou ela me teria dito. Amaro ficou pensativo, depois concordou. Tem razão, da vila não deve ser, ou eu também já saberia. Afinal, por que esconder? Há tantos pretendentes a namorá-la. Por isso é que digo. Ela nos esconde um amor impossível. Será? De outro modo, por que ocultaria? Nossa filha me conta tudo, somos muito próximas. Você sabe dos cuidados que tenho com os três, porém com as meninas sou bem mais atenta. Baixou a voz, quase sussurrando. São dias perigosos, estes que vivemos. Só Deus sabe o porquê de as mulheres sofrerem tanta perseguição e tamanhas agressões. Pergunto isso ao Criador, em minhas orações. Os olhos de Eleonora encheram-se de lágrimas à lembrança das atrocidades que já havia presenciado contra as mulheres de seu tempo. Amaro, homem amoroso, ainda que rude e sem cultura, tocou-lhe o braço com firmeza. Sei que cuida delas com extremado carinho. Pois então. Sei que Alice está apaixonada, e não quer que ninguém saiba por quem. Fique atento. Não sei ao certo o que se passa, mas estou com aquele sentimento de temor impreciso. Devemos redobrar nossos cuidados. René, o filho mais novo, aproximou-se dos pais.
Filho, estava acordado? Não pude deixar de escutar a conversa. Também temo por ela, mãe. Tenho ouvido coisas. Que tipo de coisas? René era um jovem de cerca de 15 anos, magro, de olhos negros e cabelos castanhos. Amava a família e especialmente as irmãs. Com o coração acelerado, tinha medo até de repetir o que ouvira. A mãe logo percebeu seu temor e insistiu. O que foi, filho? Acho que Alice deveria ir para algum lugar distante, por uns tempos. E por quê? O que é que você sabe? Ela é muito bonita. De fato é, confirmou o pai com certo orgulho. Pai, isso é um problema, sabia? E por quê? Muitos a querem. Tanto Alice como Melissa têm vários pretendentes aqui na vila. Não só na vila, esse é o problema. O pai ergueu-se sério e ficou mais perto do menino. Do que está falando? O que você sabe? Às vezes ouço coisas nos corredores do mosteiro. Cochichos, histórias de todos os tipos, o que dizem os padres, os bispos e os nobres. Fica escutando atrás das portas. Não, mãe, mas muitos fazem isso e acabamos por saber. Deveríamos mandar Alice para longe. Não temos parentes morando em lugar algum, nossa família está toda aqui. Além do mais, você sabe que viajar é muito perigoso, só se fosse com a proteção dos cavaleiros do rei, ou sob o amparo da igreja. E não dá. Os três permaneceram em silêncio, até que René propôs. Então ela deve ficar dentro de casa por uns tempos. Estão procurando as bruxas por todos os lados. E vocês sabem que Alice faz aqueles chás com ervas, e tem outros dons especiais. A voz morreu-lhe na garganta. O rapaz sentia o coração oprimido, angustiado. Amava as irmãs e se preocupava com elas. Eleonor ergueu-se e abraçou o filho. Falarei com as duas. E você, René, conte-me o que tem ouvido. Essa procura pelas bruxas vai mesmo continuar? Deverá acentuar-se ainda mais. Ele balançou a cabeça. Meu Deus, que coisa horrível. Eu pensei que essa história pavorosa já tivesse chegado ao fim. Então vão insistir com isso? Até quando? Ouço coisas terríveis, mãe. De como as bruxas matam as pessoas, de como estão a serviço do demônio, de que são emissárias dele. De onde vêm todas essas histórias? Serão verdadeiras? Sir Robert, bispo de Yorkshire, apareceu lá no convento com um livro sobre esse assunto. Só se fala nisso por lá. Todos querem ver o tal livro, mas o bispo mantém em seu poder, é o único que tem acesso. De vez em quando nos deixa ver algumas páginas. E que livro é esse? Chama-se O Martelo das Bruxas. Relata tudo o que as bruxas fazem e explica como é possível reconhecê-las e matá-las. Eleonora baixou os olhos e balbuciou, segurando firme seu crucifixo. São tempos difíceis, precisamos rezar. Dito isso, ajoelhou-se no canto da sala, chorando baixinho. Clara acompanhava a narrativa, certa de que não era tão somente a reprodução de um sonho. Ela estava em evidente transe mediúnico, e falava de fatos de seu passado. A hábil e responsável psicóloga escutava com respeito, anotando os pontos que mais lhe chamavam a atenção. Eva, por sua vez, através da tela mental, projetava as próprias lembranças junto com as da neta, que as captava, e assim a história se fazia mais completa. Dessa forma, Rafaela prosseguiu o relato. Nos dias que se seguiram, Eleonora impediu que a filha saísse de casa. Alertou-a sobre o livro e ressaltou como as mulheres deveriam ter cautela. Eu quero apenas ir até o rio. Não há nada demais. Precisa me escutar, Alice. Fale-me, com quem pretende ir se encontrar? Você está apaixonada, não está? A jovem corou,
Sua tez alva ficou vermelha num instante. Eleonora balançou a cabeça. Nem precisa responder, você já mostrou. Agora me diga quem é o eleito do seu coração. Alice hesitou, temerosa, sendo encorajada pela mãe. Filha, eu sei o que deve estar sentindo, mas preciso saber quem é. Henry. O sobrinho de Sir Robert. O rapaz que ele cria como filho. Ele mesmo. Menina. O susto fez sua voz fraquejar. Você enlouqueceu? Nós nos apaixonamos e isso não se escolhe. Você não tem juízo. Como foi deixar isso acontecer? Eu estava no Rio, ele apareceu. Disse que o tio havia falado a meu respeito. E que me achava bonita, queria me conhecer. O que o tio falava sobre você? Não sei, ele não contou. O bispo já conversou com você? Sim, algumas vezes. Mas quando viu? Há uns 3 meses, quando você não pôde ir ajudar naquele banquete que prepararam no mosteiro, e eu fui em seu lugar. Encontrei-o e conversamos brevemente. Ele foi gentil, educado. É um homem muito. Muito o quê? Alice encarava, quase sem conseguir respirar. O quê? Diga. Educado, culto, ora. Eleonora segurou forte o braço da filha e insistiu. O que foi que conversaram? Ele disse que nem percebera como eu tinha crescido. Depois perguntou sobre vocês e informou que viria à vila com mais frequência, que gostaria de encontrar vocês. Foi só isso. Alice, minha filha. Só isso? Apesar de ainda ter 18 anos, é uma mulher inteligente, sempre foi. Diga que não sentiu as intenções dele. Não, mãe. Nem mesmo quando soube pelo sobrinho que ele falara a seu respeito. Não vê, menina, que esse homem está interessado em você. Mas ele é um homem de Deus. Alice tinha os olhos rasos de lágrimas e a voz cheia de indignação. Eleonora respirou fundo, abraçou e disse, com ternura. Minha menina. O que vou fazer com você? Por medo, Alice omitira as insinuações e os olhares que Sir Robert lhe endereçava. Nota. Maleus Maleficarum foi uma espécie de manual de diagnóstico para bruxas, compilado e escrito por 2 inquisidores dominicanos, Henrique Kramer e James Sprenger e publicado em 1487. Dividia-se em 3 partes. A primeira ensinava os juízes a reconhecerem as bruxas em seus múltiplos disfarces e atitudes. A segunda expunha todos os tipos de malefícios, classificando-os e explicando-os. E a terceira regrava as formalidades para agir legalmente contra as bruxas, demonstrando como processá-las, inquiri-las, julgá-las e condená-las. Tornou-se um guia passo a passo sobre como conduzir o julgamento de uma bruxa, desde a reunião de provas até o interrogatório, incluindo técnicas de tortura. Mulheres que não choravam durante o julgamento eram automaticamente consideradas culpadas de bruxaria. Capítulo 27. Por 2 dias, Rafaela revelou as lembranças que afloravam com nitidez. Clara, experiente e cuidadosa, a cada novo diálogo procurava certificar-se de que elas não afetassem a paciente de maneira negativa. Entretanto, o que se verificava era o contrário. À medida que conseguia expor aqueles fragmentos de memória, era como se Rafaela se esvaziasse gradualmente do que a perturbava. Não se dava conta de que a fluência e a precisão das cenas só era possível por se tratar de recordações de uma vida pregressa. Ela não acreditava em nada daquilo. Quanto a Clara, cada vez mais se convencia. Está tudo bem com você? Perguntou no início da próxima sessão. Sim, estou bem, embora me sinta um pouco cansada após as narrativas. Fez ligeira pausa. Gostaria de saber o que significam esses sonhos. Mas não posso negar que colocá-los para fora está me trazendo certo alívio. Nem me lembrava deles todos. Não se lembrava? Não.
O que sei é que começaram durante a minha viagem ao Afeganistão. Só que agora acredito que eles eram mais extensos, porque o que vejo em nossas conversas é muito maior. É como se assistisse a um filme. Suas lembranças são realmente incríveis. É verdade. Eu nem imaginava que sonhos tão claros estivessem guardados em minha mente. Vamos continuar? Quando todas as lembranças cessarem e você não tiver mais nada a incomodá-la, então conversaremos sobre tudo. Podemos fazer assim? Acho que sim. Balbuciou hesitante. Rafaela não compreendia direito porque Clara era reticente em falar-lhe sobre a origem e o significado daqueles sonhos. A psicóloga preparou o quarto, deixando-o quase na penumbra. Nessas ocasiões, recomendava aos atendentes do hospital que não entrassem ali até que ela autorizasse. O fato é que Rafaela estava recuperada da crise e prestes a receber alta. Fora a pedido da terapeuta, animada com os progressos que vinham alcançando, que o médico estendera por mais um dia a internação da jornalista. Com o ambiente devidamente preparado, Clara sentou-se ao lado da cama e mentalmente pediu o amparo dos espíritos amigos para que Rafaela pudesse acessar suas recordações profundas, a fim de tratar o sério bloqueio no momento presente. Sob sua orientação, a jovem relaxou mais e mais, até que o torpor a dominou e as lembranças vieram. Eva projetava as imagens sobre a mente da neta, que com o coração a bater descompassado retomou o relato. Após a conversa entre mãe e filha, passaram 2 dias. A moça ansiava por dirigir-se até o Rio, lugar onde se encontrava em segredo com Henri, porém estava proibida de sair. Naquele início de tarde, Amaro chegou mais cedo do que o habitual. Havia se machucado durante o trabalho no campo, tendo um corte profundo na perna. Eleonora assustou-se com o sangue e correu para atender o marido. Melissa os ajudou prontamente. Alice, que tinha horror a sangue, quase desmaiou ao olhar a perna do pai. A mãe, vendo que ela perdera a cor, recomendou: saia um pouco, fique lá fora. Quando eu terminar de cuidar de seu pai, você volta. Alice saiu e sentou-se na escada da entrada da casa. Respirava ofegante. Detestava ver qualquer ferimento. Foram necessários alguns minutos para se acalmar. Contemplou o horizonte, relembrando as tardes deliciosas que passara na companhia de Henri. De repente, assaltou-a um desejo incontrolável de encontrar o rapaz. Ele devia estar à sua espera. Haviam combinado de se ver todos os dias naquele horário. Caso um dos dois não pudesse ir, o outro entenderia. Aguardaria por 1 hora, e iria embora para retornar no dia seguinte. Era o trato que tinham. Ela sabia que Henri estava lá. Olhou furtivamente pela janela, para ter certeza de que a mãe estava ocupada, e viu que apenas começava a cuidar do ferimento do pai. Saiu correndo sem olhar para trás e seguiu direto para o rio. À medida que avançava, seu desejo crescia. Fazia dias que não encontrava o amado e pensava nele dia e noite. Ao se aproximar do rio, entretanto, calafrio percorreu-lhe o corpo e pensamentos sombrios se apossaram dela. Incapaz de compreender aquele medo súbito, desacelerou o passo e andou devagar. Vislumbrou o cavalo de Henri escondido entre as árvores e esqueceu o pressentimento. Entrou naquele canto fechado à margem do rio, chamando seu nome. Henri, onde você está? Gelou ao escutar a resposta. Henri não pôde vir hoje, minha querida. Era o bispo Robert quem estava ali, diante dela. A ponto de desmaiar, Alice pensou imediatamente no que a mãe lhe dissera e quis desaparecer. Todavia, não teve tempo para nada. O bispo a segurou pelo braço e convidou. Sente-se, minha flor. Quero conversar com você. Alice tremia. Não precisa ficar nervosa, não lhe farei nenhum mal, disse ele, enquanto acariciava o rosto da jovem. Vim até aqui buscar algumas ervas para meu pai. Ele se machucou seriamente no campo.
Usa ervas para cuidar de ferimentos. O homem abriu largo sorriso. Sim, algumas são capazes de curá-los bem depressa. Entendo. Mas seu pai não está em casa? Sim, está. Então não se preocupe. De certo sua mãe está cuidando dele, não é, querida? Continuava a afagar-lhe o rosto. Sim. Ele ergueu a cabeça da moça pelo queixo e disse, afastando o cabelo de sua face. Você se tornou uma mulher muito, muito bonita. Uma bruxinha linda. Alice, muito trêmula, perdeu completamente a cor, sem saber o que fazer, balbuciou. Onde está Henry? Tive uma longa conversa com meu sobrinho e concordamos que ele deveria viajar para estudar em Londres. Precisa aprimorar seus conhecimentos, adquirindo condições de assumir responsabilidades maiores. Possuímos muitos bens, temos grande poder por aqui. E ele é meu único parente vivo. O bispo fez demorado silêncio, sem parar de acariciar o rosto da jovem, que estava imóvel, petrificada. Então, desceu as mãos para os ombros da garota, tocando sua pele muito alva. A seguir tocou seu pescoço suavemente. Ela queria gritar, fugir, mas sabia de sua impotência. Não suportando mais, tirou com força as mãos do clérigo de seu colo. Ele não esboçou reação, apenas recolocou as mãos no lugar em que estavam e falou calmo. Você é mesmo uma bruxinha linda. Enfeitiçou-me totalmente. A mim e a meu sobrinho. Ele estava louco por você. Olhando-o apavorada, Alice percebeu leve movimento na ramagem de uma moita, não muito longe. O bispo puxou-a com delicadeza e aproximou-se ainda mais, segurou-a pelos ombros e beijou-lhe a boca, ardendo de desejo. A moça ficou paralisada, sem poder reagir. Aquele homem, sim, é que era bruxo. Parecia envolvê-la com uma força que ela não conseguia enxergar. De fato, espiritualmente, densas emanações de energia partiam dele e a enredavam, como se fossem muitos braços viscosos, impedindo-a de reagir. O barulho nas folhagens aumentou e ouviram-se vozes. Henry ali apareceu, acompanhado de um servo, a pretexto de dar água para os animais. Ao ver a mulher que amava aos beijos com o tio, estacou, sem querer acreditar. Lembrou-se de imediato de que o bispo o advertira para afastar-se, afirmando que a jovem era perigosa e devia ser uma bruxa. Ele refutara, convicto, afinal, estava apaixonado. Quando Sir Robert, que preparara cuidadosamente aquele encontro, viu que o sobrinho mordera a isca e os dois haviam sido presos na armadilha que criara, empurrou Alice com violência e atacou. Já disse para afastar-se de meu sobrinho. Não quero que o enrede como acaba de fazer comigo. Ela olhava para o bispo e para o jovem que amava, sem entender. Como estava acontecendo aquilo, se minutos antes lamentava que ele estivesse a horas dali. Henry também tentava raciocinar, mas o bispo não lhes dava oportunidade. Desferindo um tapa no rosto da moça, simulou indignação. Não se aproxime mais de meu sobrinho, está entendendo? Virou-se para o rapaz. Agora compreendo bem por que não consegue obedecer-me e distanciar-se desta bruxa. Parece que nos enfeitiça apenas com o olhar. Em seguida, puxando a pesada túnica, ordenou. Vamos. Não quero ficar aqui nem mais um minuto. Subiu no cavalo do sobrinho, que lhe servira de disfarce. Henry, por sua vez, passou de surpreso a revoltado. O que levara Alice a agir de forma tão desprezível? Acercou-se dela, mirando-a de alto a baixo. Como pôde enganar-me desse modo? Eu estava apaixonado por você. Num relance Alice compreendeu o que se passava. Tudo aquilo fora uma armadilha, preparada por Sir Robert. E Henry agora pensava que ela o traíra. Digo o que pretendia. Nosso dinheiro? Eu o daria a você. Mas não. Queria mais, não é mesmo? O bispo,
sobre a montaria, não dava espaço para que ela se defendesse. Vamos, Henri. Isso já foi longe demais. Vamos embora. Fez o cavalo andar até perto da jovem e jogou um saco com moedas de ouro aos seus pés, dizendo: Aqui está o dinheiro que me pediu. Nunca mais atenderei a um chamado seu. Como é dinheiro que você quer, aqui está. Agora deixe a mim e a meu sobrinho em paz. E afastou-se devagar, aguardando o efeito que seu ato causaria. O sobrinho, ao ver aquilo, foi dominado pelo mais intenso ódio e cavalgou em disparada. O bispo, satisfeito, seguiu logo atrás. Ao término da narrativa, Rafaela chorava inconsolável. A dor era enorme e viva, como se tivesse acabado de passar por aquela situação. Sentia-se humilhada, ultrajada, ferida. Como aquele homem pudera ser tão vil? Estava profundamente indignada. Foi a muito custo que Clara conseguiu acalmá-la e fazê-la voltar à realidade. Depois conversaram bastante sobre os sentimentos vinculados àquelas lembranças. A dor foi se diluindo aos poucos, à proporção que ela expressava suas emoções. Assim que Rafaela se acalmou, a terapeuta indagou, como se falasse consigo mesma. Por que será que ele fez isso? As imagens retornaram à mente da jornalista, que começou a responder. Alice ficou inconsolável. 2 semanas depois, estava assentada à beira do rio quando viu o bispo surgir, andando devagar. Como está, minha jovem? Assustada, ergueu-se, porém ele a deteve. Fique tranquila. Vim pedir-lhe que me perdoe, porque não tive alternativa. Henri estava apaixonado, tencionando casar-se com você. Não poderia permitir que meu sobrinho desposasse uma camponesa. No entanto, confesso que ao observá-la mais atentamente, compreendi o ímpeto dele. Já bem próximo, tocou-lhe com desejo o rosto macio. Tornou-se uma linda mulher, Alice. Desceu as mãos pelos braços da garota, que deu um passo para trás, cheia de medo. Ainda mais perto, beijou-a na face e buscou-lhe a boca. Alice afastou-se até ficar encostada em uma árvore, presa entre ela e o bispo. Não tema. Nada irá acontecer a você, ou a seus familiares, se fizer o que eu disser. Calou-se para beijá-la com paixão. Eu quero você, entendeu? Quero que seja minha, somente minha. A moça fitava, incrédula e apavorada. O que significava tal atitude? Aquele era um homem de Deus. O que está fazendo, Senhor? Indagou, sem poder se controlar. É um homem de Deus. Sim, tem razão, sou um homem. E quero você. Está me entendendo? Se fizer o que digo, nenhum mal lhe sucederá, nem a sua família. Não quero nada com você. A raiva e a mágoa explodiram nela. Para mim, é um monstro. Jamais permitirei que se aproxime de mim ou que me toque. Nunca me terá, está ouvindo? Jamais. Pense bem, garota. Tentou tocar-lhe a face novamente. Não insista, senhor. Ou falarei para todos o que está tentando fazer, e o que já fez comigo e com Henri. Contarei e ele me acreditará. Como é tola. Ninguém lhe dará crédito, feiticeira. Não sou feiticeira de forma alguma. Sou cristã. Você, sim, mas parece um bru. O bispo desferiu forte tapa em seu rosto. Depois andou até o cavalo e tirou um livro que estava enrolado em alguns panos, zelosamente protegido. Esfregou na face da jovem e berrou. Sabe o que é isto? Afastou para que ela visse. Alice não sabia ler e reagiu com raiva. Não me interessa. Claro, sua burra. Não sabe ler, não é? Ignorante e idiota. É o Maleus Maleficarum. Sabe o que é? Alice recordou que a mãe que dissera e ficou em silêncio.
Na falta de resposta, o religioso prosseguiu, com irônica arrogância. Sua vida está em minhas mãos, menina. Não brinque comigo. Agora suba em meu cavalo e vamos. Tem uma pequena cabana no meio da floresta. Lá estaremos isolados, ficaremos só nós dois. Você me fará feliz e eu pouparei sua vida, além de lhe dar tudo o que quiser. Farei de você uma mulher rica, bem como sua família. E deixarei que venha, vez por outra, buscar suas ervas milagrosas. Tentou pegá-la pela mão, porém ela se soltou e saiu correndo a gritar. Nunca farei isso. Afaste-se de mim. Correu o mais que pôde, achando que o bispo ia em seu encalço. Ele, entretanto, espumando de ódio, montou em seu cavalo e desapareceu. 2 meses transcorreram sem nenhum sinal do bispo ou de Henri. Os dois tinham viajado sem deixar qualquer informação. Em uma manhã ensolarada, Alice foi colher ervas para a perna do pai, que ainda não tinha ficado inteiramente curada. Estava à beira do rio quando viu Henri chegando. Usava uma roupa que trazia no peito uma cruz. Gritou que era um cavaleiro cruzado, e lhe ordenou que o acompanhasse para ser julgada por bruxaria. A moça pediu que parasse, garantiu que não era uma bruxa. Ele se mostrava surdo a seus apelos. Seus olhos azuis que Alice tanto amava e admirava estavam apagados, sem brilho. Agia como se fosse um automato. Ela correu em desespero, mas foi alcançada. Rafaela narrava tudo com espantosa riqueza de detalhes, como se falasse de outra pessoa. Clara estava impressionada. Em sua experiência, já presenciara regressões terapêuticas muito detalhadas, contudo, as lembranças vinham como se os fatos estivessem ocorrendo naquele momento. E a exposição prosseguiu. Ele a arrastou como a um animal, ampliando sua raiva e sua dor, até que, ao chegar à vila, jogou-a em uma fogueira já acesa. E ela ali ficou, sem forças, cercada pelo fogo, junto com a mãe, a irmã e o irmão, bem como outras jovens da vila. Podia ver os olhos azuis do bispo, que a observava sarcástico como a lembrar-lhe. Disse que a mataria se não fizesse o que eu queria. Via igualmente Henri, cujos olhos de azul intenso agora a fitavam sem luz e sem brilho. Teve a sensação de ele desejava salvar-lhe a vida, mas não ousava opor-se ao tio. Alice morreu com a visão dos lindos olhos de Henri, e com ódio aos dois pelo que estavam fazendo. Odiava também a igreja, por esconder sob sua proteção homens cruéis e desprezíveis. Em seguida Rafaela registrou que foi tomada de pânico e envolvida por forças aterradoras. Então parou, vencida pelo medo, e encarou a psicóloga, que nem por um segundo desviara a atenção.